Olá, e vamos continuar enfrentando o tema da redação do Concurso Nacional Unificado ou qualquer outra redação de concurso público ou até de vestibular ou, por acaso, foi como eu, uma pessoa curiosa. Temas que são da atualidade, problemas de ordem social e tudo mais, que podem ser tema ali do concurso nacional unificado, principalmente, mas de todo concurso, ou também para pessoas que são curiosas sobre os temas legais que a BBC faz. E nós sabemos que a BBC é campeã em todos os concursos, Enem e tudo mais, para cair os temas que eles fazem. E mesmo que não for tema da redação, sempre tem ali uma matéria da BBC Brasil ou News World nos nossos vestibulares, nas nossas provas. Hoje eu tenho certeza, falando em concurso nacional unificado, porque eles já deram a deixa para falar que seria sobre democracia. Então, nós já falamos vários textos sobre democracia, formas de governo, tudo, de uma forma assim, tanto histórico, quanto também prático e também conceitual. Já tem tudo, procure os nossos vídeos. Agora, hoje, um tema importante, viu? O tema que pode ser, sim, o que está por trás do aumento de peso em crianças no Brasil. O sobrepeso em crianças, o problema da saúde, e saúde é algo público, que está envolvendo todo mundo, que envolve rede social, que envolve as grandes marcas de doce, que envolve youtubers que fazem a festa dizendo que é bom comer muito chocolate, muito isso, muito hambúrguer. Então, isso é um tema para cair em concurso? É um tema que pode ser tema da redação? Sim. É um tema legal para a gente estudar e entender, para quem tem filhos principalmente. Vamos lá, vamos destrinchar aqui, que é uma matéria do André Biernaf, da BBC News Brasil em Londres. O André é sensacional. Ele começa dizendo assim, ó. Eu quero saber se você já compartilhou, já deu o like, já entrou na Amazon, já viu os nossos livros, Ronan Botelho. Dê uma olhada lá, tem várias coisas legais para concurso, para filosofia, direito, enfim, nós escrevemos quase sobre tudo. Agora sim, começando. Laila Hassan tomou um susto quando percebeu que sua filha Laisa da Silva ganhou 20 quilos em apenas um ano. À época, a menina tinha 6 anos, e a junção do histórico familiar com as observações do dia a dia da família acionaram um sinal de alerta na mãe. Entre meus parentes, todo mundo tem problemas de sobrepeso, diabetes e colesterol. Isso é algo que sempre me preocupou, relata Laila, que mora na cidade de Matinhos, no litoral paranaense. Também passei a observar que Laisa não conseguia acompanhar os amiguinhos na escola. Ela corria um pouco e já ficava cansada. Ela sempre precisava deixar os exercícios e as brincadeiras. Não tinha a mesma rapidez dos colegas. Em casa, preferia ficar no tablet, deitada, relata a mãe. E ganhar 20 quilos em apenas um ano é muita coisa para uma criança pequena, constata ela. Sim, é muita coisa. Hoje, Laisa está prestes a completar 9 anos e a vida da família passou por uma grande transformação. Alguns hábitos antigos saíram de cena e foram substituídos por outros. Não fizemos nada radical. Percebemos que não adiantava proibir algumas coisas, porque isso gerava uma vontade ainda maior nela, diz Laila. Um exemplo disso foi o refrigerante. A família passou a restringir o consumo e comprar versões zero açúcar. Hoje em dia, ela criou o hábito novo e até estranho quando vai na casa de alguém que oferece uma bebida açucarada. Laisa também começou a praticar mais atividades físicas e realizar aulas de treinamento funcional 2 vezes por semana. O resultado da transformação apareceu rapidamente na balança. Desde que a família mudou o estilo de vida, a menina perdeu 6 quilos e agora está conseguindo manter o peso, algo considerado positivo, uma vez que ela está em fase de crescimento. Eu fico feliz por vê-la correr e estar mais ativa, com a memória mãe. Claro que, como pais, nós temos muito a melhorar ainda e nos cobramos bastante sobre isso. Muitas vezes, chegamos no trabalho cansados e, pela facilidade, compramos um lanche ou uma pizza, admite a mãe. Os pais devem observar os filhos e não esperar que eles engordem muito para só aí procurar ajuda médica, sugere ela. A história de Laisa está longe de ser a única no Brasil. E no mundo, as taxas de excesso de peso e obesidade entre os menores de idade crescem numa velocidade que impressiona os especialistas. Em um estudo publicado em abril no The Lancet Regional Health, a Americas conseguiu capturar como o fenômeno ganha terreno em nosso país.
Nele, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, da Universidade Federal da Bahia, UFBA, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e da Universidade Federal de Recôncavo, da Bahia, e Universidade College London, no Reino Unido, avaliaram uma enorme quantidade de dados provenientes de 3 registros públicos: o Cadastro Único do Governo Federal, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. A partir desses registros, eles conseguiram compilar informações de 5,7 milhões de crianças brasileiras de 3 a 10 anos, que nasceram entre 2001 e 2014. Esse é um número sem precedentes, destaca o pesquisador Gustavo Velázquez Meléndez, professor titular da Escola de Enfermagem da UFMG e um dos autores da pesquisa. Em estudo e levantamento traz conclusões principais. A primeira é que as crianças brasileiras estão mais altas. Aquelas que nasceram entre 2008 e 2014 têm 1 centímetro a mais, em média, que em relação ao grupo que veio ao mundo entre 2001 e 2007. Olha que informação legal. Mas o dado que chama a atenção vem na sequência. Uma parcela cada vez maior desse público está acima do peso. Ao analisar o índice de massa corporal, que é o IMC, os autores descobriram que 30% dos meninos e 26,6% das meninas que nasceram entre 2008 e 2014 estão com excesso de peso ou obesidade. Vale lembrar aqui que a IMC é uma conta matemática que considera o peso em quilos dividido pela altura em metros elevado ao quadrado. O resultado dessa equação indica se o indivíduo está abaixo ou dentro ou acima do peso. Anteriormente, entre aqueles que são de 2001 a 2007, essas taxas de sobrepeso estavam 26,8% e 23,9% respectivamente, ou seja, meninos depois meninas. Em outras palavras, os índices recém-publicados revelam que 1 em cada 3 meninos e 1 em cada 4 meninas estão longe dos parâmetros considerados saudáveis para as idades deles. Inquéritos realizados no final dos 1980 e 1990, sugeriram que o sobrepeso infantil afetava ao redor de 5% das crianças. Olha a diferença. Questão de 30, quase 40 anos aí, a questão de 40 anos, a diferença é de 5% das crianças que eram obesas, nós estamos chegando a quase 30%. É muita, mas muita coisa. E se continuar assim, nós vamos chegar a 50%. Imagina, 50% é muito daqui 30, 20 anos. É muita coisa. É realmente preocupante. É um tema de calamidade mesmo. A grandeza desses números chama a atenção ainda mais por estarmos falando de uma população de baixa renda, analisa Meléndez. Os bancos de dados usados na investigação têm um enfoque maior nos mais pobres que são candidatos a programas como o Bolsa Família. A obesidade pode se transformar em um problema ainda maior no contexto de desigualdade social, em que os mais afetados não terão acesso aos recursos necessários para lidar com a condição, como uma dieta saudável ou tratamentos adequados. Completa ele. Este artigo, publicado no The Lancet, representa a junção de dados que já foram observados em outros trabalhos feitos no Brasil e nos últimos 30 anos e reforçam a tendência do aumento da obesidade, comenta a pediatra e nutrólogo Mauro Fisberg, coordenador do Centro de Excelência de Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto Pense, em São Paulo. Esse aumento do excesso de peso ocorre numa idade cada vez mais precoce, de forma intensa e prolongada, diz o especialista que não esteve envolvido no estudo acima citado. Mas o que explica essa explosão de quilos extras entre os mais jovens? Um problema para lá de complexo, é o tópico. Por muitos anos, a obesidade foi erroneamente vista como algo simplesmente corporal, como se o seu indivíduo engordasse por culpa própria, apenas por comer demais ou fazer pouco exercício. Felizmente, essa noção caiu por terra. De forma pragmática, o excesso de peso está ligado a um descompasso na equação entre consumo calórico e o gasto energético, raciocina Meléndez. Mas hoje, sabemos que essa equação simples está inserida num contexto muito complexo que envolve o indivíduo, a família, o ambiente, a economia e a política, lembra o especialista. Ou seja, a criança, no caso, não ganha peso porque quer ou por ser descuidada, em primeiro lugar. Há fatores genéticos e endocrinológicos neurais que contribuem para isso. Segundo toda a forma como a sociedade está organizada, nos dias atuais facilita o acúmulo de gordura no corpo. O crescimento do sobrepeso e da obesidade tem muito a ver com hábitos da vida,
nas últimas décadas, nós tivemos um acesso facilitado a alimentos que são, ao mesmo tempo, muito baratos e muito calóricos. Eles não possuem um controle de qualidade ou informações claras no rótulo. Analisa a endocrinologista pediátrica Juliane Ângela Ramírez de Carvalho, do Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, que fica em Curitiba. Falamos aqui dos alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, açúcar e sal. Para piorar, eles são muito palatáveis, então é fácil que as crianças gostem e se habituem a comê-los. Olha, aqui eu estava falando sobre os youtubers que falam muito em comer essas balinhas, em fazer não só um pacotinho ou uma ou duas balinhas, eles comem 5, 6. Comendo balinhas 24 horas por dia. É como os pais conhecem. Isso aí é um crime que os youtubers cometem, né? A médica, que também é professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná, ainda destaca que esses produtos são fáceis de preparar, o que facilita a vida de pais e mães que trabalham o dia inteiro e não têm muito tempo para planejar uma refeição. A praticidade é um fator determinante para a escolha de alimentares, constata ela. Em paralelo às mudanças de alimentação, os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil também destacam o avanço do sedentarismo a partir da substituição paulatinamente das brincadeiras ativas, como futebol ou pega-pega na rua, por exemplo, por atividades passivas, como jogos de videogame e vídeos postados na internet. Os pesquisadores apontam que essa troca também está relacionada à insegurança, pois os pais e responsáveis têm medo de deixar os filhos brincando fora de casa. E mais recentemente a pandemia da Covid-19, que demandou um isolamento social para todas as faixas etárias por um tempo mais prolongado. Tópico: complicações antecipadas. Engana-se quem pensa que as consequências dos quilos extras, como o desenvolvimento de doenças crônicas, infarto, AVC e câncer, só aparecem após a 5ª ou 6ª década de vida. Alguns efeitos já podem ser observados na própria infância, apontam os médicos. Em crianças com excesso de peso, há uma alta frequência de pressão alta, resistência à insulina e gordura no fígado, lista a endocrinologista pediátrica Cristiane Koch, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Um levantamento com 104 jovens realizado pelo Instituto do Coração, INCOR, na capital paulista, revelou que 57% tinham valores indesejáveis de colesterol total e 55,4% estavam com triglicérides acima dos limites. Esses desvios dos valores de colesterol e triglicérides estavam relacionados à presença de obesidade e sobrepeso, pontuam os autores do estudo. Já em um outro trabalho feito na Universidade Federal de São Paulo, avaliou 220 crianças e adolescentes de entre 5 e 14 anos e detectou resistência à insulina em 33,2% deles. Um dos fatores que favoreciam o desenvolvimento dessa condição, que pode evoluir para diabetes, era o aumento da circunferência abdominal. A Federação Mundial de Obesidade estima que em 2020, 1,2 milhão de crianças brasileiras tinham pressão alta e 535 mil apresentavam altas taxas de açúcar no sangue por causa do excesso de peso. O acúmulo de gordura também pode representar uma sobrecarga para os ossos e articulações, e não raro os mais jovens apresentarem dores nas partes do corpo. Também chama a atenção questões relacionadas à autoestima e ao risco de desenvolver quadros psicossociais. Vemos que esses indivíduos com sobrepeso nessa faixa etária sofrem mais com ansiedade e depressão, acrescenta Koch, que publicou pesquisas sobre esses temas pela Santa Casa de São Paulo. Para completar, os médicos destacam que crianças com sobrepeso tendem a manter medidas acima do considerável saudável na adolescência e na vida adulta, e que abre alas para as mais diversas consequências da saúde, como doenças cardíacas e cânceres. Essas crianças ficam expostas a incidências precoces de doenças crônicas e mortalidade, resume o pesquisador Volney Lisboa Conde, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP. Com isso, quero dizer que as doenças que apareciam aos 65, 70 anos já começam esses indivíduos quando eles estão com 45, 50 anos, tá? Detalha ele. Mas, diante de um cenário tão grave, será que existe maneiras de lidar com o excesso de peso logo na infância? O melhor caminho é a prevenção. Tópico. Os médicos e pesquisadores ouvidos pela BBC News Brasil são unânimes em afirmar que é necessário pensar em estratégias preventivas e educativas capazes de conter o avanço da obesidade entre os jovens. E isso precisa envolver necessariamente toda a família. Não é a criança que faz as compras do mês e que prepara as refeições. Os pais precisam ser educados por meio de campanhas de conscientização, sugere Carvalho. Koch relembra que o Brasil possui diretrizes da dieta e de atividade física que são referências no mundo inteiro, como o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, produzidos a pedido do Ministério da Saúde.
Na visão dela, esses documentos podem ser utilizados na prática e chegar às pessoas de uma maneira muito simples e didática. Por meio dessas e outras publicações, os pais podem aprender como preparar refeições fáceis e práticas para os filhos com ingredientes que sejam saudáveis e nutritivos, como legumes e verduras. E toda a família pode mudar hábitos e adotar um estilo de vida mais ativo, priorizando as atividades que mexem o corpo em vez daquelas que envolvem ficar deitado ou sentado por longas horas. Precisamos explicar aqui o que é comer saudável e a importância de desenvolvimento nas cidades mais sustentáveis e de seguranças com equipamentos públicos que estimulem o exercício, pondera Koch. Também precisamos cobrar por melhorias dos rótulos dos alimentos, para que todos possam entender o que é aquele produto e fazer a regulação das propagandas voltadas para o público infantil de alimentos de baixíssima qualidade, ricos em açúcar e gordura. Vera Carvalho. Os especialistas acrescentam que a prevenção de obesidade infantil começa antes mesmo do nascimento. As mulheres precisam ser acompanhadas e orientadas a manter um peso adequado durante a gestação, pois isso vai impactar na saúde do filho nos primeiros anos, e até pelo visto o resto da vida. Depois, o aleitamento materno é outro ponto de atenção. Crianças que não foram amamentadas têm um risco maior de desenvolver excesso de peso, destaca Koch. Portanto, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança é considerado um fator protetor contra a obesidade, completa ela. E quando a criança já está acima do peso? Aqui é o tópico final. Em meio a essa discussão, não podemos ignorar o fato de que 1/3 dos meninos e 1/4 das meninas do Brasil já pesam mais do que deviam e, portanto, precisam receber algum tipo de cuidado. Para elas, as mudanças do hábito citadas nos parágrafos anteriores, adotar uma alimentação equilibrada, reforçar a prática de exercícios físicos, etc., são o primeiro passo fundamental. Mas, algumas vezes, essas estratégias sozinhas já não são mais suficientes. Os profissionais de saúde precisam ficar mais atentos para fazer o diagnóstico precoce e alertar as famílias, sugere Melendez. Mas não existe uma forma de tratamento única que podemos indicar para todas as crianças, constata Fisberg. Nós sabemos que, em muitos desses casos, fazer apenas a orientação da mudança do estilo de vida não é algo que vai resolver. Nas situações mais graves, pode ser necessário fazer tratamentos mais intensos, como medicações ou cirurgias, resume o médico. Geralmente, para crianças com sobrepeso e que já apresentam doenças crônicas, os profissionais de saúde prescrevem remédios que controlam alguns meses desses indicadores, como a pressão arterial e o colesterol. Já as medicações específicas contra a obesidade, como a liraglutida e a semaglutida, por exemplo, estão liberadas como prescrição de um especialista a partir de 12 anos de idade. As cirurgias bariátricas, quando indicadas, também podem acontecer já na adolescência, se caso necessário. O semaglutida aqui estava falando que é o Ozempic, né? Que é o composto do Ozempic. Para criança, olha que loucura. E aqui é importante que o planejamento familiar seja feito com cuidado, com auxílio de profissionais especializados no assunto. Isso porque estamos falando dos indivíduos em fase de crescimento. E isso é preciso pensar no aporte adequado de calorias, vitaminas, minerais e outros elementos essenciais nesta fase da vida. Ou seja, a estratégia nutricional precisa ter um balanço fino em prol de comer saudável, capaz de promover o desenvolvimento do corpo sem exageros que gerem o acúmulo de gordura. Lisboa Conde destaca a necessidade de organizar todo o sistema de saúde brasileiro de um modo que ele seja capaz de lidar com essas demandas crescentes de casos de obesidade infantil. Ainda mais diante da constatação de que o problema ganha relevância entre as camadas mais pobres da população, como visto no estudo publicado no The Lancet. E isso é um desafio para qualquer país, mas o Brasil tem condições de criar esse programa porque tem um serviço público de saúde bem estruturado e uma tradição estratégica de acompanhamento da educação da população, diz esse especialista. Precisamos ter protocolos claros, saber como fazer o manejo de ganho de peso das crianças, acredita ele. Afinal, um problema tão complexo e multifacetado quando já não está na uma única solução. É preciso agir em várias frentes de saúde, individuais e coletivas, para prevenir o sobrepeso sempre que possível e oferecer tratamento àqueles que precisam. Isso é algo que, de algum jeito ou de outro, precisará ser encarado de frente. O Atlas da Federação Mundial de Obesidade, lançado neste ano, aponta que, se nada for feito, 20 milhões de crianças brasileiras terão sobrepeso em 2035. Isso representará 50% da população infantil do país no futuro nem tão distante assim.
Muito bom!